Deus, graças a Deus. Me saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Oh, bondade de Deus está aqui de novo. Depois de um dia de batalha, de um dia de muitas lutas, o Senhor nos trouxe aqui novamente. Isso eu vejo como uma vitória em todos os dias em que Deus permite nós viver nessa terra. Porque a luta vem no dia a dia para tentar impedir você adorar a Deus em todos os aspectos da vida, né? Evidente que a gente só adora a Deus aqui, não, em todo canto você pode adorar a Deus. Mas nós bem sabemos que aqui é o lugar apropriado. E Jesus, com certeza, Ele se agrada quando a gente chega a esse lugar. Porque isso prova que a tua fé não é uma fé, vamos dizer assim, uma fé que hoje está lá em cima e amanhã está lá embaixo. Não é uma fé vacilante, é uma fé constante. Mesmo com a luta, mesmo com o problema, mas você vem e glorifica a Deus em espírito e verdade. Isso é o que Deus espera de nós. Porque Jesus, Ele pagou um preço muito alto para que nós fôssemos libertos e para que nós fôssemos perdoados. Então, vale a pena nós estar aqui nessa noite em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, meus irmãos, nós vamos olhar com atenção uma passagem aqui e ler e meditar. Aqui no Evangelho, as pessoas assim, eu gosto muito de trazer uma palavra no Evangelho nas epístolas, né? Porque o Antigo Testamento tem muitas histórias bonitas para se contar, né? Mas isso é glorioso. Eu acho muito bonito. Pessoas que só pregam no Antigo, tudo bem. Mas eu prefiro pregar no Novo, que é uma coisa mais atual, né, para nós. E eu acredito que o pouco que a gente aprende por dia de hoje, né, irmão? Porque nós estamos na nova aliança, né? Jesus é a nossa nova aliança, louvado seja Deus. Capítulo 12, aliás, capítulo 21. Capítulo 21. Glória a Deus. E o versículo 28. 21 e 28 até aquele 32. Esse é Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21 e o versículo 28. Glória a Jesus. A parábola dos dois filhos é uma passagem conhecida, mas porém pouco pregada, né, irmão? Mas é muito boa essa passagem. Dois filhos. Louvado seja Deus. Quem já achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diz amém. Já todo mundo achou. Glória a Deus. Vamos ler. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigiu-se ao primeiro e disse: Filho, vai trabalhar? Vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhes de igual modo. Então, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? E disseram-lhes: O primeiro. E disse Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem
no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Vou ler de novo. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não credes, mas os publicanos e os meretrizes creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Uma vida que possa agradar a Deus, ou fazer a vontade dele, irmão, ela precisa estar debaixo do conselho do Espírito Santo. Debaixo dos conselhos do Espírito Santo. Porque Jesus disse assim: se eu for e eu não mandar outro Consolador, vocês não irão sobreviver. Mas não se turbe o vosso coração. Vocês creem em mim, creem também em Deus, porque lá tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar e depois eu voltarei novamente para levar vocês para mim mesmo, e aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. Mas eu vou enviar o Consolador. O Consolador que o mundo não pode receber, porque eles não me receberam. Só quem recebe o Consolador é quem recebeu Jesus. Então o espírito do engano, do erro, que hoje opera no meio de tantas pessoas que se dizem servos de Deus, irmãos, porque qual é o espírito do erro? É aquele espírito que ele te conscientiza que você está na verdade, quando a verdade não existe. Eu não entendi, foi nada, você vai entender. Quando você se deixa levar pelo espírito do erro, é exatamente o caminho que a gente começa a trilhar. A gente só trilha por um caminho que, se os outros não enxergar nós, a gente não vem mais para a igreja. Isso é o espírito do erro, que te faz melindroso, que me faz melindroso. Se tu não for bem tratado que nem ovos, tu não vem mais à igreja. Isso é o espírito do engano. Se tu não for exaltado pela direção da igreja, tu não vem mais à igreja. É o espírito do engano. Meu Deus. Porque é o espírito que traz vida na vida de uma pessoa, irmão, que é chamado Espírito Santo. É aquele que sofre, mas ele sabe que o seu sofrimento vai passar, e ele um dia vai estar com Jesus para sempre na glória. Esse é o espírito da verdade que você deve ter na sua vida e na minha também. Glória a Deus. Pastor, não foi lá em casa, eu não vou mais para a igreja. Pastor, não me vê. Eu faço tanta coisa na igreja, pastor, não me vê. Eu não vejo nada mesmo. Mas o teu Deus vê. 15:58, 1 Coríntios diz que seres constantes, sabendo que a vossa obra terá uma recompensa. Mas quem vai recompensar é Ele, né? Só Ele. É só Ele que vai recompensar. Se você vê, irmão, Jesus soprou e a igreja começou a andar, começou a viver, começou a ter nova vida. Mas para isso acontecer, se você ver Mateus 26 e 28, o derramamento de sangue foi grande. Foi preciso Jesus derramar o seu sangue todinho para ter uma nova aliança. Porque foi uma ordem que veio da justiça de Deus. Romanos 5:23, né? Que o salário de quem vive no pecado é morte. Porque uma coisa, irmão, é você pecar, e outra coisa é você viver no pecado. Porque quando você pega, na mesma hora você se arrepende. Eu não estou dizendo que você pegue, não, pelo amor de Deus, mas você se arrepende, na mesma hora Deus já perdoa. E quem vive no pecado, quanto mais
mais peca, mais tem prazer, mais gosta, porque o pecado é doce como mel, mas ele é igual ao amargo como um fel para chamar a atenção. O pecado é uma coisa tão maligna que foi preciso Deus dar o seu filho para poder resgatar o homem novamente. Então o pecado foi muito caro para Deus. É por isso que Deus não tolera. Ele ama demais o pecador, mas ele aborrece, abomina o pecado. Terrível. É terrível. Derramamento de sangue para nos dar uma nova aliança. Jesus hoje, você vive uma nova aliança, porque hoje você só pode fazer a vontade de Deus, você só pode andar na chamada de Deus para viver na verdade, se você tiver sido lavado com o sangue de Jesus. Ninguém pense, não, mas eu não fiz nadinha, eu aceitei Jesus, mas já. Outros dizem, eu nasci com berço de ouro, de crente, eu nem pequei, pelo amor de Deus. Não tem esse negócio não, todos pecaram. Todos pecaram. Por isso que Gálatas 3, 23 ao 25, o apóstolo Paulo diz que até Jesus chegar nós estávamos o quê? Guardados pela lei. Assim, a lei veio, começou a apontar o pecado, punir em pecado e guardando, e dizendo assim, já vai chegar alguém para resolver esse negócio. Aí Jesus chega e resolve. A lei foi ela era um aio, era um condutor, era um guardador, a lei nos guardou. Porque o salário do pecado está aí, é aquele outro que vai falar. Mas antes que a fé viesse, nós tudo estávamos guardados debaixo da lei. Ele dizia assim: espere que vai vir o Salvador aí. E aí, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar quando Jesus chegou. Aí se botar o outro, de maneira que a lei nos serviu de quê? De tutor. Aio ou alguém que conduziu. Tutor é quem conduz, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos o quê? Justificados. O outro versículo diz assim: mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo da lei, de quem conduziu, de quem guardou nós. Não, nós estamos mais debaixo de lei, não, nós estamos cheios do Espírito Santo, louvado seja Deus. Por isso que o apóstolo pode dizer: enchei-vos, não de vinhos, mas enchei-vos do Espírito Santo, louvado seja Deus, porque Ele não traz contenda, o Espírito Santo não traz contenda. Quando eu discuto com alguém, quando eu fico em contenda, sei lá, eu fico muito preocupado. Eu digo: meu Deus, será que o Senhor ainda está comigo? Hoje eu digo: Senhor, será que o Senhor ainda está comigo? Oh Deus, tenha misericórdia de mim. Todo dia eu digo isso. Aleluia. Porque eu almejo morar no céu. Glória a Deus. Isso é dúvida? Não estou com dúvida, irmão. Eu quero ter mais certeza dia após dia de que o Senhor está comigo, louvado seja o nome de Deus. Se você vê o escritor aos Hebreus, ele diz no capítulo 8, exatamente no 13, a nova aliança, quer dizer, esse novo sopro, esse novo recomeço, porque Jesus veio recomeçar uma nova família com o Pai, porque todos foram instituídos e ninguém servia para Deus. É que Jesus veio para fazer uma nova família para Deus. Então esta nova aliança que Hebreus 8:13 é exatamente dizendo: a nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho já envelheceu, perto está de acabar. Isto é, quando essa igreja for arrebatada, querido, olha, não vai ter mais nada aqui na terra que possa se aproveitar, porque hoje o Antigo Testamento ele é algo glorioso. Por quê? Porque as histórias deles, se não fosse o escritor dos Hebreus, não tinha colocado aquela galeria dos da fé, no capítulo 11, ele não tinha botado tanta gente iniciando de Abel até, ele não teria. Então é importante. Mas uma coisa eu te digo: a lei não teve e nem tem e nem terá como salvar nenhuma criatura debaixo do céu, porque ela não era essa a sua missão. A missão da lei era nos conduzir a Cristo, e ela fez isso. E hoje nós estamos debaixo não da lei, mas estamos debaixo da misericórdia de Deus. Como disse Jeremias, né?
Em Lamentações 3:23. No 22 diz: porque as misericórdias do Senhor se renovam todo. Porque a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. E no versículo 23 diz: porque essas misericórdias, elas se renovam todos os dias. Aleluia, Deus. Se as misericórdias de Deus não se renovassem todo dia na minha vida, eu não estaria aqui. E talvez você não estivesse aí. Como disse o Marcos Antônio naquele hino, né? Se o olhar de Deus fosse igual ao olhar do homem, ele mataria Davi por premeditar a morte de Urias só para ficar com a sua mulher, violando os mandamentos e agindo de má fé, e mesmo assim Deus ainda o perdoou. Hein? Deus o perdoou porque ele se humilhou. E Deus o perdoou porque Deus é bom, Deus é perdoador. Todas as manhãs as misericórdias de Deus se renovam. Eu não sei se para você se renova, não sei se para mim se renova. Glória a Deus, aleluia, Deus. Quer ver? Você pode ver lá em Tiago 2:10, diz que na lei ninguém. Tiago 2:10 diz que na lei ninguém. Não é esse negócio de ser meu rico, pobre, ninguém. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, você se tornou culpado de todos os pecados. Então não adianta guardar sábado, não adianta guardar A, guardar B, não. Se tropeçar e a lei não perdoa, a lei mostra o pecado e mata. Por isso que nós não dá para viver com essa lei. Graças a Deus que para ser o que o pai chegou para o filho, vai, ele disse, vou, e não foi. Mas o que disse que não ia, foi. Para chegar a fazer a vontade do pai é preciso que nós tenhamos isso na nossa vida. Porque se não tiver, não funciona. Você pode ver, irmão, que para fazer a vontade de Deus, tem que escutar a palavra de Deus. E se a pessoa não tem o Espírito de Deus, não escuta. Você pode ver isso lá no 8:47 diz que só quem é de Deus é quem escuta a palavra de Deus. Tem pessoas que até vêm para cá. Ele até vem para cá. Não, vou à igreja hoje, não aguento mais não, estou muito pesado, e vem. Mas enquanto eu estou falando aqui, ou qualquer pregador, ele está no meio, não, ele vai terminar. Não, vai terminar. E fica aquele negócio de ouvir dele. Irmão, nós estamos vivendo dias tão difíceis, que tem pessoas que dizem ser alguma coisa e se embaraçam com o jogo de futebol. Incrível isso, né? Eu estava conversando ali com o senhor ali, que fica sempre sentado ali em frente, o seu Arthur ali, e ele estava me contando uma história de um sujeito que tinha vendido um carro porque queria um jogo lá no coisa, agora está andando de pé, aí um jogo lá no Rio de Janeiro. Vendeu o carro, ficou de pé, aí um jogo. Eu digo, isso é opressão, gente, é opressão. Oprimido, né? Oprimido por Satanás, mas vai dizer isso a ele, para ver se ele diz. Ei, minha gente, nós estamos vivendo vida difícil. Jesus disse, eu quero ser amigo de vocês. Quer que você tenha um amigo sério? Lá no capítulo 15 do João, Jesus disse exatamente no versículo 14: vós sois os meus amigos, se vocês fizerem o que eu digo. E o que é que Jesus vem dizendo para nós hoje? Que nós se arrependamos, que nós repense, volte e recomece, né, irmão? Porque olha, vós sereis meus amigos se fizeres o quê? O que eu vos mando. E qual é o mandamento tão pesado que Deus mandou que nós não faz? É só amar Ele, só isso. Aleluia, Deus. Em vez de amar o mundo, amar Ele. Não ameis o mundo, como disse Pedro, lá na Epístola, capítulo 3, né? Primeiro João, acho que está por lá, no seu versículo. Não ameis o mundo, e nem nada que o mundo há. Porque o que há no mundo é só desgraça.
E quem ama Ele, o amor de Deus não está nele. Então as pessoas usam amar a Deus em segundo plano. Mas vai dizer isso para eles, conhecem Suzana? Vai ser eles meus amigos, né? Vai ser eles meus amigos, sim, se fizesse o que eu vos mando. Amar a Deus em primeiro lugar, e aí vem o segundo, que é igualzinho: amar o próximo, vamos lá, ti mesmo. Mas a gente não se ama, por isso a gente não ama o próximo. Mas quando a gente se ama, a gente ama o próximo. Ou não? É assim ou não? Achou? Olha aí, tá aí, ó. É 2,15, né, irmão? Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o que acontece? O amor do Pai não está nele. Incrível isso, né, irmão? Aí bota Romanos 12, a gente já sabe, mas só para a gente completar aqui. Você pode ver, irmãos, o cuidado de Deus com a gente. A palavra de Deus é muito maravilhosa. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Isso é Paulo apelando, né? Que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Isto é, o que é um culto racional? Você sabe e eu sei o que é que eu vim fazer aqui. Mas tem tanta gente que não sabe o que vem fazer aqui, irmão, que é uma bebedeira d'água tão grande, é um entrançado, é um vai e vem, é um vai e a gente não sabe. Quem está aqui vê tudo. Mas quem um culto racional, isso é, eu sei, eu raciocino, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Aí ele diz no segundo versículo: e não sedes conformados com este tal desse mundo, irmão, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, o filho disse: eu não vou, e deu as costas, mas chegou lá na frente: rapaz, eu vou, meu pai merece. E o outro: papai, eu vou, tranquilo, pode deixar comigo que eu vou. Talvez ainda zombou do outro que disse que não ia, mas chegou lá na frente: papai, não vou não. E o outro disse: eu vou. Então, para nós ter, irmãos, essa mente e para experimentar a vontade de Deus, é necessário que nós não ficamos conformados com esse tal desse mundo. Com esse tal desse mundo. Em 1 Timóteo 4,7, só estranho. Esse mundo jaz do maligno. Olha, se eu estivesse falando aqui fábulas, se eu estivesse falando fábulas profanas, de velhas, exercidas, mas rejeita as fábulas. Eu não estou falando fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade. Isto é, eu não estou falando fábulas, eu quero só que você se exercite para as coisas boas. Glória a Deus. E isto é o que eu estou pregando hoje. Se o Pai mandou, vamos fazer. Se o Pai confiou a minha obra dele, por que eu não faço? Deus. E tem vontade de desistir, mas ao Pai fortíssimo: não desiste não. Tu já passou do meio, se tu voltar tu morre. Os pessoal foram nadar lá num certo lago, era meio longe o lago, e ele começou a nadar. Quando chegaram no meio, depois do lago, um pouquinho do meio, começaram a ficar cansados. Aí um disseram assim: nós vamos voltar. E o outro disse: não vou voltar não, dá para mim conseguir. E aí o cara louco, já estava depois do meio, se ele voltasse era muito mais longe. E aí ele não, o outro chegou do outro lado, o que voltou morreu. É porque ele fez exatamente aquilo que o escritor aos Hebreus disseram lá no 10, 38, 37. Tem que esperar um pouquinho, 37, 38, 39. Ele diz assim, Hebreus: porque ainda um pouquinho, no 37, de tempo, e o que há de vir virá. Ele não vai dar. Agora o problema é
porque nós temos relógio. Deus não tem relógio. Eu estou olhando para o relógio aqui para não passar das 9. Mas Deus não se preocupa com o relógio, porque Deus está no início do relógio e no fim. Aleluia, Deus. Deus estava lá quando Ele estava fazendo lá, façamos o homem à imagem e nossa semelhança, o Senhor já estava no fim. Então Deus, o tempo para Deus não passa. Por isso que Ele não envelhece e nem também faz aniversário. A sua vida é absoluta. Deus, Ele é assim. Mas nós precisamos do relógio, nós precisamos do sol. Porque tem muita gente adoecendo porque não leva um solzinho todo dia. Precisamos do sol, precisamos da noite para dormir, nós precisamos de descansar. Tem dia que quando dá 9 horas da noite eu já me deito roncando, porque é um cansaço tão grande. Porque a gente passa o dia para cima e para baixo, né? Faz uma coisa, faz outra, e a gente acaba ficando. Tem dia que a gente passa o dia, que é uma bênção. A Sônia disse que tem gente que está cortando as coisas ali, já 9 horas, mas já está cansado. Porque é assim mesmo, gente. Já é uma caminhada muito grande. E a nossa vida, que tem muita gente que pensa que não vai morrer, a nossa vida é igual assim a Eva, como disse Pedro. Lá no capítulo 1, já no finalzinho, diz que a palavra de Deus ela permanece para sempre. Mas nós somos igual assim a Eva. De manhã nasce, floresce a meio-dia e está morre. Quando a gente vê alguém com 100 anos, coisa, 100 anos, 100 anos é dado dentro da eternidade todinha. Não é. Não é. Mas não é mesmo. E tem gente que acha que não vai morrer. O tempo passa. Eu cheguei aqui em 96, o Nil, meu vizinho. Sempre foi meu vizinho, sempre foi gente boa para mim. O Nil. E eu fui saindo agora, ele estava lá, cabecinha branca. Eita, Nil, nós estamos ficando velhos, né, rapaz? Isso, pastor, eu também já vou fazer 61 anos. Eu digo, é mesmo. E o senhor, ele fala assim, e o senhor, eu devo muito favor aí. Um tempo eu precisei de fazer algumas coisas no meu dente, ele trabalhava no céu, e eu fui para lá, não peguei fio, não peguei nada, passei direto. Aí eles bateram um monte de coisa aqui, viram tudo que tinha aqui, tinha que tirar o que não tinha. Quer dizer, ele fez tudo bacana, então eu dei muito favor, então. 61, pastor, já vou fazer. E o senhor, eu já vou fazer, é 63. Aí tem uma vantagem, né, irmão? Mas isso é lá nada. Isso é lá nada. Tem a irmã que vem lá da Cuba. Agora eu acho muito. Tem uma irmã aqui que ela vem lá com as 5 quarteirão, é 6. Não falta um culto. Já com mais de 70 anos. Não vou nem dizer, né, para revelar aí a idade da irmã. Com mais de 70 anos, irmão, se com 70 anos eu tiver a disposição dessa irmã, eu quero viver até 70 anos. Que coisa linda, né, irmãos? Irmão, vou terminar com o Apocalipse, capítulo 22. Eu vou dizer para você que atentou para esta palavra, que faça como o filho que se arrependeu e disse, eu vou obedecer. Eu vou obedecer meu pai. Se você fizer isso, Jesus disse para mim e para você, no Apocalipse, capítulo 22, irmã Eva, no versículo 12, o Senhor Deus disse que tem um galardão para você, né? Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. Não é comigo, não, é com Jesus. Para dar a cada um segundo o quê? As suas obras, isto é. Você disse que não ia fazer, mas depois você disse, não, eu vou fazer. Eu vou obedecer. A partir de hoje eu vou fazer melhor. Eu li a Bíblia, bem, quando deixei de ler, eu vou voltar a ler de novo. Eu me acordava pela madrugada, nunca mais me acordei, eu vou voltar a me acordar. Eu costumava até jejuar uma vez na semana ou duas, e até deixei isso, eu vou voltar a fazer de novo. Eu vou me comprometer com meu Deus. Você vai dizendo assim, e Deus vai te honrando de acordo com a tua fé. Agora, pelo amor de Deus, Eclesiastes, capítulo 5. Capítulo 5.
Versículo. Primeiro, por favor, lê isso aqui. Guarda teu pé quando entrar na casa de Deus, porque chegasse para ouvir é melhor do que proferir o quê? Oferecer sacrifício de todo, pois o Senhor não se agrada. Isso faz mal. Bota o outro, mas para ver o que eu quero. Mas, aí ó, não te precipites com a tua boca, e nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. É uma palavra que diz assim: se votar, cumpra. Está por aí, não sei o que é. Então, quando a gente diz assim: Senhor, a partir de hoje, oh meu Deus, oh meu Deus, mas a gente tem que fazer e saber que Deus se lembra. Jacó, uma certa vez, agora nós terminamos. Fica com o galardão do Senhor do Apocalipse, né? 22:12. Jacó saiu fugindo do seu irmão para não ser morto, e aí Deus se apresenta a ele lá no deserto, quando ele estava dormindo com o travesseiro era uma pedra, lá em Gênesis, aí, pelo 19 por aí. Aí ele disse, me lembro que é o verso aqui, e ele disse assim: Senhor, esse lugar é um lugar que eu estou percebendo que é a casa do Senhor. Porque ele teve um sonho, uma escada que estava lá no céu. Ele disse: é a casa do Senhor, eu não sabia. Aí ele disse: Senhor, eu estou indo nessa jornada. Se o Senhor me abençoar, tudo que eu ganhar eu vou dizimar na tua casa. E aí ele foi, lá Deus abençoou, trabalhou 14 anos com uma mulher, mas enricou, que vinha voltando rico, mas ele tinha um problema. E agora? Chega lá, o que eu vou fazer? O meu irmão está me esperando para matar ainda. Quero Esaú. Não. Jacó era Esaú, né? É? Pronto. E aí Deus pega ele lá no vale do Jaboque. Deus começou, tarde toda na frente e ficou. Aquele vai, não vai, vai, não vai, sobe, não sobe, desce, não desce. E Deus disse: eu sou o Deus que te aparecia, ó, quando tu ia. Tu esqueceu que tu fez um voto? A partir de hoje o teu nome vai ser Israel. Glória a Deus. Isso é porque você fez aquele voto comigo naquele dia. E eu te abençoei e agora eu estou cobrando. Incrível, né, irmão? Vamos ficar de pé. Eu falei do dízimo, eu estou falando é de buscar Deus. Falando que você deve dizimar, que isso é coisa de você e Deus. Que graças a Deus Deus tem tocado no coração de muita gente nessa igreja para fazer isso. Se não fosse, nós não estaríamos aqui. Mas Deus está dizendo o seguinte: você fez comigo um voto. Se você esqueceu, eu não esqueço. Deus não tem esse problema que a gente tem aqui, tanto esquecido. A gente tem dois problemas, irmão. Primeiro, a gente esquece das coisas boas. E o segundo, a gente não esquece das coisas ruins. É ou não é? As coisas ruins têm um depósito dentro da gente, separadinho só para elas. E ela tem até a chaveta e sai na hora que quer. As coisas ruins, porque ela junta tudo que não presta no quarto, no depósito, que está por aqui, não sei por onde. E quando as coisas boas vêm, a gente nem percebe. E elas não tem um depósito para guardar as coisas boas, só as coisas ruins. Eu via um dia desse alguém dizendo assim, não sei onde foi: tem coisas que ninguém consegue esquecer. Quem já disse isso? Alguém já disse? Não? Já vi muita gente dizendo isso, eu ouvi, não sei quem dizendo. Tem coisas que ninguém consegue esquecer. Quando você não quer esquecer. Quando a gente não quer esquecer. Mas quando você quer esquecer, você só leva quando alguém fala. É, não é, gente? Eu acho, não tenho certeza que é assim. Que Deus abençoe meus irmãos e hoje seja uma noite maravilhosa que você vai dormir e até sonhar com os anjos. Quem quer isso? Porque aos obedientes Deus dá sono maravilhoso e ainda sonhos mais maravilhosos a gente viu.
Isso é para a glória de Deus, em nome de Jesus.